Olá, eu chamo-me Salvo e sou apresentador aqui do canal Mundo da História. Muito obrigado por ter chegado até aqui, por deixar o teu like, por se inscrever neste canal. Aliás, se for a tua primeira vez, por favor, inscreva-te aqui no canal e partilhe o link com os teus contactos para que mais pessoas possam se juntar a este canal aqui. E no vídeo de hoje pretendemos descobrir, afinal de contas, por que se diz que a agricultura tem sido a base ou constitui a base econômica de vários países africanos. E Moçambique não a figura como uma exceção quando se trata de agricultura como base econômica. Vamos também perceber a partir de que momento na história recente a agricultura passou a constituir base econômica para a economia de Moçambique. Olha, toda a produção feita na agricultura, bem como na indústria, estava intimamente ligada quando da instalação do sistema colonial aqui em Moçambique, ou seja, quando Portugal passou a colonizar Moçambique. E um fato importante que merece a nossa atenção é que toda essa produção feita na indústria, bem como na agricultura, era executada maioritariamente ou na sua totalidade por mão de obra moçambicana, ou seja, mão de obra moçambicana, e que por vezes essa mão de obra ou esses trabalhadores executavam as suas tarefas sem sequer estar presente lá um português ou um europeu, né, que estava inserido num desses campos de produção. Ou seja, aqui dá para perceber que até a instalação desse sistema colonial, os moçambicanos, né, os africanos existentes nesse território onde hoje chamamos Moçambique, já tinham alguns conhecimentos sobre os trabalhos feitos na indústria, bem como na agricultura. Esse campesinato afigurou-se como importante, como peça fundamental no sistema colonial português, pelo fato de que a sua produção, neste caso, ela não só servia para suprir as necessidades alimentares da própria população africana, ou neste caso a população moçambicana, mas também serviu de certo modo para sustentar toda aquela força de trabalho que estava empregue, quer nas machambas, nas plantações, na indústria, bem como naquelas machambas, as ditas machambas privadas dos colonos. E é de notar que essa força de trabalho aí empregue nas plantações era uma força de trabalho sazonal. O que significa isso? Eram pessoas que saíam de diversas partes do território moçambicano e que vinham trabalhar nas plantações numa determinada época do ano, sendo que noutra eram propriamente dispensados porque não era necessária a sua força de trabalho. Hoje nós sabemos que na agricultura, quando se faz a produção de certas culturas, há uma certa época desse ciclo de produção em que é necessária uma extensa força de trabalho. Isso podemos dar um exemplo da colheita, ou no tempo em que se faz o plantio de determinadas culturas. Exige muita força de trabalho, mas naquelas fases intermediárias não se exige tanta força de trabalho assim. Tal como nós vimos, o campesinato constituiu a base de todos esses sistemas de produção. Isso fazendo menção à indústria e à agricultura. Mas há um fato que me deixou um pouco surpreso quando fazia as minhas leituras. É o fato de que, mesmo sendo essa base de todos esses sistemas, conseguindo alimentar aqueles trabalhadores sazonais que trabalhavam nas machambas privadas, na indústria, bem como nas grandes plantações, é o fato de que os salários eram relativamente baixos. Mas isto por quê? Porque o sistema colonial dava primazia ao pagamento de salários que só serviriam para o pagamento de impostos e a compra ou aquisição de equipamento, ou seja, fardamento que seria usado nos locais de trabalho. E esses trabalhadores, quando quisessem reclamar
ou reivindicar os seus salários, os administradores coloniais, os donos dessas plantações coloniais, ameaçavam expulsar esses trabalhadores. Então, eles, dessa forma, perdiam força de poder negociar a sua situação salarial. Porque hoje em dia, imagina naquela época, as pessoas não tinham só necessidade de pagar imposto. O salário podia servir para adquirir uma e outra coisa que serviria para as suas vidas privadas, não pura e simplesmente servir para o pagamento de impostos. E aí também dá para perceber que com esse sistema colonial, a população africana só servia mais e mais para aumentar a riqueza, a sua própria riqueza. Porque se eles já trabalhavam nas plantações, e essas plantações, quando vendido esses produtos lá fora, nos países fora, eles ganhavam, esses produtores coloniais geravam um lucro, uma renda altíssima. E não só em alguns territórios, por exemplo, onde estavam sob controle das companhias, essas companhias sentiam-se no direito de ter que cobrar imposto. Então, eles ganhavam praticamente 2 vezes mais do que o nada que o camponês africano ou o moçambicano conseguia ganhar. E olha só, ainda faziam ameaças para que eles não pudessem reivindicar ou ver a sua situação salarial mudada. Esta situação toda dos baixos salários, de certa forma, chegou a mexer com aquilo que era a vida social dos próprios africanos e dos moçambicanos em especial. Digo isso com relação aos casamentos. Sabemos que o casamento tem que ser pago o dote tem que ser pago em alguns produtos. E nós já sabemos que o salário que era pago pelos produtores coloniais mal chegava para orientar ou suprir algumas necessidades privadas desse campesinato. Então, no casamento não foi diferente. Então, para suprir essa necessidade, tendo em conta que grande parte desses trabalhadores eram sazonais, então, nas épocas em que esses trabalhadores não tinham trabalho aqui em Moçambique, eles preferiam migrar para outras regiões vizinhas aqui do território moçambicano. Isso com vista que conseguir ser empregue nas minas ou nas grandes plantações, onde de lá podiam ter uma situação salarial mais ou menos melhor do que aquela que era oferecida aqui dentro do seu território, e assim conseguir pagar o dote e ter o tão almejado casamento. Chegamos ao fim deste vídeo, onde tu pudeste perceber que a agricultura passou a figurar como base econômica do sistema colonial, isto através do emprego de mão de obra africana, neste caso a moçambicana, e que de certa forma esses trabalhadores, sendo sazonais, tinham uma baixa situação salarial, e que esta baixa situação salarial, de certo modo, acabou influenciando naquilo que era a sua vida social, mais concretamente com relação aos casamentos. Esses que, para que eles acontecessem, para que o noivo pudesse pagar o dote, tinham de imigrar para territórios vizinhos a fim de serem empregues nas grandes plantações ou nas minas, de modo que oferecem salários relativamente maiores do que aqueles que eram oferidos aqui dentro do território moçambicano. Espero que tenha gostado deste vídeo. Espero pelas suas dicas. Quero ver tua opinião aqui nos comentários, a dizer o que é que achou deste vídeo, o que é que eu posso melhorar para que cada vez mais traga um trabalho com um maior possível de qualidade. Eu me despeço com promessa de voltar dentro em breve com mais um tema sobre a história de Moçambique, de África e um pouco da história do mundo. Tchau, tchau, abraços.